conduzir a palavra dessa manhã. Nesse mês nós estamos falando do quê? Quem sabe qual é o tema do nosso mês? Oração, amém? Todos têm esse conhecimento? Então esse mês nós estamos falando, esse mês nós estamos praticando, e esse mês nós estamos vivenciando oração. E oração é um tema muito interessante, porque ele tem diversos âmbitos e muita flexibilidade para se falar de oração. Então nessa manhã eu quero falar um pouquinho do que Deus falou comigo nas orações dessa semana. Quantos creem que o Senhor fala conosco quando nós oramos? Amém? Você crê mesmo? Ou você está falando amém só porque eu estou perguntando e você está falando amém? Interessante, alguém levanta a mão na frente e fala amém, todo mundo fala amém. Mas irmãos, nessa semana, terça-feira, nós estávamos aqui na reunião de oração. Eu te convido hoje para a reunião de oração, hoje às 18 horas. E quando nós estávamos aqui reunidos, nós começamos a cantar um louvor. E o Senhor começou a falar comigo através daquele louvor. É o louvor do Kleber Lucas, que o pastor e o Thiago cantaram. Nós cantamos assim: meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração para prosseguir. Estou meio desafinado, irmão do coral, a gripe não me ajudou. Mas tem um refrão dessa música que aquilo ficou no meu coração na terça-feira. Essa música tem uma parte que ela chega e fala assim: pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E aquele refrão, ele ficou no meu coração. O que chora aos pés da cruz. E eu fiquei pensando ontem, antes de ontem, e eu queria perguntar para vocês: quem vocês acham que foi a pessoa que mais chorou aos pés da cruz? Qual foi o personagem que estava ali no contexto da crucificação? Estava ali naquele lugar onde estava acontecendo, estava na cidade, que mais chorou aos pés da cruz? A primeira pessoa que eu pensei foi Maria, mãe de Jesus. Porque mãe é mãe. E o sentimento de Maria ali deve ter sido o pior que se pode imaginar. Mas nessa manhã eu queria falar sobre o homem que mais chorou aos pés da cruz. Quem você acha que foi o homem que mais chorou ali perto da cruz? Não aos pés da cruz, porque ele estava um pouquinho distante. Mas quem foi o homem que mais chorou no dia da crucificação de Jesus? Irmãos, no meu maneira de ver a Bíblia, eu acho que o homem que mais chorou aos pés da cruz foi um homem chamado Pedro. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. Nós vamos ler um pouquinho da história de Pedro aos pés da cruz. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, nós vamos ler a partir do verso 69. Mateus, capítulo 26, verso 69. Diz assim: ora, Pedro estava assentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você diz. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E Pedro negou Jesus outra vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se dos que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este nome, não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou
Deus, nessa manhã eu quero te pedir, Pai, que o meu coração e os nossos corações estejam abertos para a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, prepara, Senhor, o terreno para que a semente caia em solo fértil. Deus, que essa palavra venha frutificar frutos do Senhor na minha vida e na vida dos meus irmãos. Deus, que essa palavra possa vir, Deus, como um bálsamo para as nossas vidas. Deus, que essa palavra pode vir transformar o nosso dia a dia. Que essa palavra pode ser, Senhor, um divisor de águas das nossas vidas. Pai, que essa palavra possa ser do Senhor e para o Senhor. Deus, que essa palavra glorifique apenas o Teu nome. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós estávamos em São Sebastião do Atubã, isso faz mais ou menos 3 semanas, aconteceu uma tragédia no Brasil. Você, que acredito que todo mundo sabe e ouviu da morte do cantor sertanejo chamado Cristiano Araújo. Todo mundo ouviu? Todo mundo leu? Todo mundo sabe? Então, como nós estávamos lá em São Sebastião do Atubã, onde não era muito civilização ali, a gente ficou sabendo da morte desse cantor depois, quando a gente voltou. E é interessante que algumas coisas da minha vida, quando eu ouço, essas coisas entram no meu coração e o Senhor fala assim: isso você ainda vai comentar com as pessoas ou usar numa ministração. E o Senhor me deu uma palavra ouvindo uma entrevista de uma rádio. Eu estava lá no meu carro indo dirigir quando um comentarista começou a falar sobre a morte do Cristiano Araújo. Cristiano Araújo? É Araújo. Então, esse comentarista, ele fez um estudo interessantíssimo. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: meu Jesus, é verdade. Ele começou a comparar o nível de segurança que existe nos carros de hoje, o nível de segurança que existe nas estradas de hoje, o nível de aperfeiçoamento dos motoristas que existe nos dias de hoje, com o número de acidentes nas estradas hoje em dia. Então, se você for fazer uma conta matemática lógica, você vai pensar: mais segurança nos carros, mais segurança nas estradas, mais conhecimento no volante, qual que é o resultado? Menos acidentes. E chegou num determinado momento dessa entrevista, esse homem chegou e falou assim: olha que interessante, a Universidade da Virgínia dos Estados Unidos fez um estudo e concluiu que nos últimos 10 anos o número de acidentes de trânsito da rodovia aumentou 40%. Aí você pode pensar: bom, a população cresceu, né? Então tem mais acidente, mas a população cresceu 25%. E o número de pessoas que se acidentam e morrem nas estradas aumentou 40%. Irmãos, faz sentido isso? Sabe o que eu me lembrei? Na década de 80, aconteceu um casamento lá onde a minha família originou. Meu avô, ele é de uma cidade chamada Campos Novos, interior de Santa Catarina, 1988. Meu avô decidiu ir, não sei porquê. Pegou lá o opalão dele. Sabe aquele opalão durão? 7 pessoas dentro do opalão. Meu avô, minha avó e meu tio na frente, minha mãe, eu, meu irmão e minha irmã. 7 pessoas num Opala, viajando quase 1000 quilômetros pela BR-101 com o meu avô dirigindo. Seu Constantino conheceu meu avô. Meu avô era um grande homem. Ele era do exército. Ele era um excelente homem que manejava muito bem um canhão. Ele era da artilharia. Mas como motorista, ele era uma pessoa como nós. BR-101, naquela época, uma das estradas que mais matava pessoas. A estrada da morte. Até hoje. Opala não tinha cinto de segurança em 3 pontos, só aquele cinto de segurança na barriga. Não tinha barra lateral de proteção, então entre a parte da frente e a parte de trás o carro era único. Se tivesse um acidente do lado, ia arrebentar o carro inteiro. Não tinha ABS, não tinha airbag, isso nem se falava naquela época. Irmãos, o Opala não tinha retrovisor direito. O Opala não tinha luz de ré. Agora você imagina 7 pessoas no Opala andando mais de 1000 quilômetros na rodovia da morte.
estrada mão única, aquele monte de caminhão, buraco para todo lado, aquela estrada que não acabava. Eu lembro que minha mãe, para distrair os 3 filhos, sabe o que ela fez? Comprou uma caixa de chiclete Plock de laranja. Então eu e meus 2 irmãos, em 3 pessoas, nós comemos uma caixa de Plock de laranja, mais de 50 chicletes para passar o tempo. Eu lembro que eu cheguei com o maxilar todo dolorido, aquela boca com gosto de laranja, eu não esqueço aquele sabor. E aí eu me lembrei daquela viagem e eu comecei a comparar com a viagem que fazia o cantor goiano. Irmãos, o carro que ele andava era um carro que hoje vale mais de 400 mil reais. De item de segurança, ele tem de A a Z. Por exemplo, quantos airbags a lei exige que um carro tenha? Pastor Eugênio? 2 airbags. Quantos airbags tinha o Land Rover do Cristiano Araújo? 7. Eu fiquei pensando, onde cabe 7 airbags, né? Na frente, do lado, atrás, embaixo, em cima. É um carro que só tem airbag. Ele tem ABS, controle de tração, controle de frenagem, todos os itens de segurança que você pode imaginar que o ser humano já pensou naquele carro tinha. Ele estava numa BR que era totalmente asfaltada. Um trecho que era liso, reto, tranquilo. O carro estava sendo pilotado não por uma pessoa como eu e com você, mas ele estava sendo pilotado por um motorista. Alguém que vive disso e é muito mais capacitado do que pessoas normais. Então, quando você pensa nesse cenário, quem você acha que deveria estar vivo hoje? Eu ou ele? Aumentou a segurança dos carros, aumentou a segurança nas estradas, as pessoas estão mais habilitadas para dirigir e o número de acidentes de trânsito aumenta 40%. E a conclusão deste homem, do relatório que eu estava ouvindo na rádio, ele disse uma coisa que marcou o meu coração e eu queria ler para vocês nessa manhã. Esse repórter diz assim, que quando as condições do veículo e das estradas são muito boas, o motorista se apoia nas suas capacidades e habilidades, cresce a sua autoconfiança, subestimam-se os riscos e aposta-se na sorte. É uma zona de conforto no volante. Então você está com o seu carrão naquela estrada maravilhosa que não tem fim e você fala, agora é comigo, vou acelerar, eu sei dirigir, olha o meu carro, meu carro vale 400 mil reais, essa estrada aqui é perfeita, deixa comigo. Desce o espírito do Ayrton Senna na pessoa e a pessoa acelera. Zona de conforto no volante aumentou 40% da morte das pessoas. Essa manhã eu não quero falar sobre zona de conforto no nosso volante, mas eu quero falar sobre a zona de conforto da nossa vida espiritual. O título dessa mensagem é a zona de conforto espiritual. Todos nós, um dia, entramos na estrada da nossa vida espiritual. O que é a estrada da vida espiritual? É um caminho onde nós conhecemos a Jesus e começamos a trilhar até o dia em que nós encontraremos o Senhor na eternidade. Amém? Todos estão nessa estrada? Amém. Todos nós estamos. E é muito interessante que a maneira como nós chegamos nessa estrada é muito parecida. Nós chegamos com o carro meio quebrado, às vezes uma roda meio furada, às vezes faltando gasolina, às vezes com a lataria meio amassada. Nossa vida cheia de problemas. Problemas no casamento, problemas na vida financeira, problemas no relacionamento com os filhos, problemas de ordem emocional. Todos nós um dia chegamos na estrada da nossa vida espiritual com muitas dificuldades. E quando nós chegamos nessa estrada da vida, o Senhor chega para nós e arruma o nosso carro. Então, nós fazemos a lataria, nós enchemos o pneu, nós enchemos o tanque, a nossa vida começa a ficar muito melhor. Quantos aqui podem dizer que a sua vida hoje é melhor do que no momento em que se converteu? A nossa vida se transformou muito melhor do que ela era. Muito melhor. Nós temos segurança.
nós temos estabilidade, nós temos confiança, nós temos a certeza de que o Senhor está dentro do carro conosco. Mas irmãos, acontece comigo, acontece com você, aconteceu com os discípulos, aconteceu com milhares de pessoas na história da igreja. Isso que um homem chamado Bill Hybels fala no seu livro, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Se você não tem uma literatura para ler nos próximos meses, compre esse livro. O autor é Bill Hybels. Esse livro se chama Ocupado Demais para Deixar de Orar. A nossa vida entra numa zona de conforto tão grande que nós colocamos lá no piloto automático e vamos cantando: Oh happy day, oh happy day, oh happy... E vamos tocando a vida. Irmãos, esse é exatamente o que aconteceu com esse homem chamado Pedro, no texto que nós lemos. O texto que nós lemos conta a história de um homem que negou a Jesus e chorou amargamente. Por que é que Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus porque ele estava vivendo uma zona de conforto espiritual na vida dele. E o Senhor estava falando para Pedro: Pedro, saia dessa zona de conforto. E ele estava deixando a vida levá-lo. Eu quero ler com vocês, e nós vamos aprender com Pedro, 4 indícios da nossa vida estar numa zona de conforto. Nós vamos ler todo o caminho de Pedro até chegar nesse dia que ele chorou amargamente. E nós vamos identificar 4 indícios que eu queria que você olhasse para a sua vida e pensasse se a sua vida está numa zona de conforto espiritual. O primeiro indício está no verso de número 31. Estamos lendo Mateus 26. Volte, por favor, para o verso de número 31. Mateus 26, 31 diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu-lhe dizendo: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus para Pedro: Em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E disse Pedro novamente: Ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, nessa passagem que nós lemos, Jesus, ele está avisando aos discípulos que estavam próximos deles o que aconteceria naquela noite. Era na tarde, era um período da tarde. Os estudiosos dizem que essa conversa de Jesus com os seus discípulos aconteceu entre 3 e 5 horas da tarde, por volta de 4 horas da tarde. Então Jesus reuniu os discípulos e chega aqui, pessoal. É o seguinte: hoje à noite, agora são 4 horas, hoje à noite eu vou morrer. Hoje à noite eu vou ser crucificado, para que se cumpra a palavra de Deus, que o pastor seria ferido. E ele avisa a Pedro dizendo o seguinte: Pedro, ainda essa noite você vai me negar. Pedro fala: Não, eu não. Todo mundo pode te negar, mas eu não vou te negar. Irmãos, o Senhor, Ele busca na terra homens que querem ter um relacionamento com Ele. O Senhor está com os olhos pela terra, não está buscando homens que queiram viver uma religião. Ele busca homens que querem viver um relacionamento diário com Ele. Naquele determinado momento da vida dele, Pedro estava passando por uma zona de conforto. Pedro não era um homem normal como nós. Não. Pedro era um homem que viveu por muitos anos um relacionamento próximo com o Senhor. Irmãos, quem aqui já viu uma criança ser ressuscitada?
Alguém aqui já viu? Pedro viu a ressurreição de quem? Da filha de Jairo. Quem aqui já viu um caixa eletrônico cuspir dinheiro para você assim, ó? Toma dinheiro, você quer dinheiro? E cospe tanto dinheiro que aquele monte de dinheiro te afunda e você quase morre por quanto dinheiro. Pedro viu isso no dia da pesca milagrosa. Ele chegou na beira do caixa eletrônico, foi sacar dinheiro, não tinha. Jesus falou, pode sacar que eu estou dando a palavra. E o caixa eletrônico começou a cuspir tanto dinheiro que o barco quase afundou e ele quase morreu. Quantos aqui já pescaram um peixe e acharam uma moeda dentro da barriga? Pedro não era um homem normal. Pedro era um homem diferente. Pedro já vivera um momento de relacionamento com o Senhor. Mas naquele momento da vida dele, ele estava passando por uma grande situação de zona de conforto. O Senhor Jesus chegou para ele e falou assim, ó, vou traduzir o que está escrito para a nossa linguagem de hoje. Pedro, nessa noite vai vir sobre você a pior coisa da sua vida. Imagina Jesus chegar para você e falar assim, ô César, nessa noite a pior situação da sua vida vai vir sobre você. Ou ele fala assim para você, Justino, essa noite você vai receber aquele diagnóstico da doença que não tem cura. Ou ele fala assim para você, Eugênio, ainda essa noite você vai ouvir dos seus filhos que eles querem abandonar a sua casa e que eles não querem mais seguir a família. Ou você, mulher, ouve do seu marido nessa noite, ou vai ouvir, que ele vai embora, vai te abandonar, e você vai sofrer todos os dias da sua vida. Irmãos, Jesus amava tanto Pedro, que ele chegou assim para Pedro e falou assim, Pedro, a pior angústia da sua vida vai chegar hoje à noite para você. Irmãos, Jesus, Ele é um Deus que não quer nos dar um soro. É engraçado, nós fomos para São Sebastião do Atumã e dos 12 que ali estavam, 9 foram contaminados com o vírus. E a Fernanda, que Deus levou até aquele lugar para cuidar da gente, era interessante. Deus falou comigo através da vida dela, porque ela cuidava de 9 pessoas e dava soro para 9 pessoas. E quando eu olhei para ela, eu vi ela tomando remédio. E eu perguntei, Fernanda, por que você está tomando remédio? Ela falou assim, porque eu não quero ter a doença que vocês estão. É assim que Jesus quer cuidar da gente. Jesus, Ele não quer nos dar um soro para a gripe. Ele quer nos vacinar contra a gripe. O amor do Senhor é este. Nós cantamos, tem ciúmes de mim. Deus nos ama. Deus tem cuidado pelas nossas vidas. Deus olha para o seu futuro e fala, ali na frente tem um problema. Então, Pedro, eu estou te avisando agora, para que você comece a orar, e a oração é a vacina para os problemas da nossa vida. E Pedro tinha apenas que se prostrar e orar sobre o problema que viria. Mas Pedro falou o quê? Estamos juntos, Jesus. Aqui, ó, nós somos parceiros. Eu sou cabeça, eu não sou cauda, essas coisas não vêm sobre a minha vida. Foi isso que Pedro falou. E eu acredito que Jesus olhava para aquilo e falava, Pedro, é um desastre que está vindo. Você vai lembrar para o resto da sua vida desse momento. Jesus estava querendo levar Pedro para um caminho que ele estava esquecendo, que era o caminho da oração. Irmãos, Pedro era autoconfiante e ele proclamava uma fé que ele não estava vivenciando. Desculpa a expressão, mas Pedro estava arrotando uma fé que ele não tinha. Ele falava, pode deixar, Jesus, é aqui, ó, conheço a tua palavra, deixa comigo, Jesus, isso não é problema. Autoconfiança. O primeiro indício de uma vida na zona de conforto é ter um discurso de alguém que nós não somos. É dizer, ter um relacionamento com Deus que nós não temos. Este foi o primeiro indício da vida de Pedro. O segundo está no versículo 36. Na sequência, vamos ler? Mateus 26, 36. Diz assim, então Jesus chegou com eles ao lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai vós aqui enquanto eu vou ali orar.
E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e angustiar-se muito. Então eles lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem comigo e vigiem comigo. E indo Jesus um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas quando tu queres. E voltando Jesus para conversar com seus discípulos, achou-os dormindo. Quando Jesus ele olhou para Pedro e viu que falar para Pedro que o problema estava chegando não estava adiantando, ele falou assim: então eu vou ensinar esse cara a orar. Porque se ele não está percebendo que o problema está ali na frente e não ora, eu vou ensiná-lo a orar. Então Jesus falou: vem cá, Pedro, vem cá, João, vem cá. Chamou 3 discípulos para a oração. E quando Jesus estava orando, o que aconteceu com Pedro? Ele dormiu. Jesus e Pedro, na mesma noite, passariam pelas piores situações das vidas deles. E qual foi a diferença de atitude? Jesus orou, Pedro. Olha, irmãos, eu sou uma pessoa que dorme rápido. Às vezes eu estou conversando com a Isabela e antes de botar a cabeça no travesseiro eu já dormi. Mas igual a Pedro eu estou para ver uma pessoa parecida. Esse texto fala que Jesus foi fazer uma oração aí de 30 segundos. E quando ele voltou, o homem já estava dormindo. O que Pedro fez antes da luta chegar? Dormiu. Como ele encarou a reunião de oração? Ele encarou com seriedade? É o que muitos de nós fazemos. Nós não levamos a sério a nossa vida de oração. E quando nós precisamos de algum milagre do Senhor, nós pegamos uma varinha e queremos fazer. Abracadabra. Nós negligenciamos a vida de oração. Passamos a depender da sorte. Porque nós estamos na nossa vida a zona de conforto. Deixamos de orar. Não levamos mais a sério a oração. Irmãos, a oração é algo tão importante. Imagina que isso aqui é minha oração. Eu estou vendo o meu futuro ali na frente. A minha oração é isso aqui, ó. Eu jogo a minha oração lá para frente. Porque quando eu chegar ali, o buraco da vida, dos problemas da vida que estavam desenhados para a minha vida, a minha oração já chegou antes e já tirou esse buraco da minha vida. Então quando você ora por alguma coisa, a sua oração chega antes do que o problema. E quando você chega naquele determinado ponto, já não existe mais o problema. Irmãos, hoje eu oro pelo casamento dos meus filhos. Eu oro para Deus colocar um homem levantado por Ele quando a minha filha for casar. É lá na frente. Amém, que seja bem lá na frente. Ela vai casar lá na frente. Mas eu já estou orando, porque minha oração já está indo lá. Porque o Senhor Jesus já está tirando aquele monte de homem tranqueira que vão querer chegar no caminho dela. E aí quando a minha filha for casar, minha oração já está lá. E ela não vai cair nos problemas da vida. Esse é o poder da nossa oração. A nossa oração faz isso. Obrigado. E alguém orou para ela casar comigo. Essa é a nossa vida de oração. Irmãos, isso não significa que nós não vamos ter problema nas nossas vidas. Não significa. Não significa. Se você ficar orando o tempo inteiro, a sua vida vai ser um mar de rosas. Não significa. Significa que muitas das coisas que estão desenhadas para a sua vida, muitos males podem não acontecer. Mas se os males chegarem na sua vida, Salmos 37, versículo 24. O que diz Salmo 37, 24? Salmo 37 está falando do homem justo.
E ele fala assim, para o homem justo: ainda que o justo caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta com a sua mão. Essa é a nossa oração. Ela tampa muitos buracos das nossas vidas. Ela evita que nós passemos por muitas angústias. Mas quando as angústias da vida são inevitáveis para nós, ainda que você caia, você não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Fui moço, sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O segundo indício que a nossa vida está numa zona de conforto é não dar importância para uma vida de oração. Não dar importância para uma reunião de oração. Terceiro indício de uma zona de conforto das nossas vidas, versículo de número 48, Mateus 26, 48. Diz assim, Mateus 26, 48: E, estando ele ainda a falar, eis que Judas chegou, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes do sacerdote e dos anciãos do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um do que estava com Jesus estendeu a mão, puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Terminou a reunião de oração lá no Getsemane. Pedro, nota 0. Ao invés de orar, ele dormiu. Não quis orar. Não quis imitar o mestre. Quando nós oramos e os problemas chegam, sabe como a gente quer resolver? Aqui, ó. No braço. Quem foi esse homem que levantou, pegou uma espada e saiu para resolver tudo no braço? O grande Pedro. O grande Pedro. O homem que tinha sido avisado para ir orar, para começar a orar. O homem que foi convidado para o grupo de oração e não foi para o grupo de oração. Como ele quis resolver? Deixa comigo, agora é minha vez. Sacou a espada e partiu para cima daqueles que foram prender Jesus. Sabe, irmãos, quando nós não oramos, além de nós não ajudarmos e abençoarmos as pessoas, nós ainda machucamos os outros. Quando nós oramos, o Senhor coloca dentro de nós a unção para nós curarmos as pessoas. Quando nós não oramos, além de não ajudarmos as outras pessoas, nós ainda machucamos o nosso coração. Esse é o terceiro indício de uma vida na zona de conforto. Eu quero resolver as coisas no meu braço. Eu quero contar com a sorte. Eu não conto com a sorte. Eu conto com Jesus. Na verdade, eu não poderia nem contar com a sorte, porque eu nunca ganhei nada. Nunca ganhei uma rifa, nunca ganhei um bingo, não ganhei nada no sorteio. A única coisa que eu ganhei na sorte, eu tive que roubar de novo. E é uma história interessante. A única coisa que eu ganhei na minha vida foram 2 bolos. Eu fui numa festa de final de ano da empresa que meu pai trabalhava, e eu nunca tinha ganhado nada. Eu falei, hoje eu tenho que ganhar. E aí eu fui numa brincadeira que era assim. Tinha um coelhinho no meio, não sei se vocês lembram, um coelhinho numa gaiola e várias caixas de sapato. E eles colocavam um número na caixa de sapato e as pessoas vendiam os números para você comprar o número e soltava o coelhinho. O coelhinho entrava numa caixa, o número da caixa que o coelhinho entrava, a pessoa ganhava um prêmio. Eu falei, dessa vez eu vou ganhar, essa sorte vai ser minha. Tinham 14 números, sabe o que eu fiz? Eu comprei 7. Eu comprei 7 números e falei, daqui pra cá eu ganho, todos do mesmo lado. Era de 7 a 14. Daqui pra cá eu perco.
Então eu comprei 7 números. E eu não conseguia segurar os 7 números, eu estava nervoso que eu queria ganhar. E eu chamei um amigo e falei, ó, segura aqui para mim. Eu dei o 14, o 13, o 12 para ele e fiquei com o resto. Aí soltou o coelhinho começou a correr para lá. Eu falei, Jesus, não. Aí o coelhinho não entrou, o coelhinho veio para esse lado. Eu falei, eu ganho. O coelhinho entrou no 12. Eu falei, o bolo é meu. Sabe o que aconteceu? Meu amigo que estava com o 12 na mão falou, é meu. Pegou os 2 bolos e foi embora. Eu falei, ah, é? Fui até a mesa onde estava a família dele. Ele entregou os bolos para a mãe dele e falou, mãe, olha o que eu ganhei ali na brincadeira. E a mãe ficou, nossa, que legal, filho, você ganhou 2 bolos e pôs na mesa. Na hora que ela botou o bolo, eu peguei o bolo e levei para minha mãe. Então a única coisa que eu contei com a sorte na minha vida, eu tive que roubar para ser meu, porque eu não conto com a sorte, eu conto com a minha oração. Eu conto com a minha oração que vai lá na frente e começa a apagar os incêndios que possam estar na minha vida. O terceiro indício de uma vida na zona de conforto é que queremos resolver tudo na nossa força. Quarto indício, versículo 57, diz assim: e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe. Irmãos, quando nós oramos, nós temos sintonia com Deus. Nós estamos próximos de Deus. Quando nós não oramos, nós seguimos a Deus de longe. E o mais interessante é que às vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos muito longe. Não queremos nos envolver em ministérios. Não queremos nos envolver em grupos de oração. Não queremos envolver em nada da igreja. Achamos que a nossa vida de relacionamento com Deus se limita a esse dia, a esse horário, a ouvir essa pessoa, como se a gente criasse toda a nossa estrutura de religião em volta disso aqui. Quando o que Deus quer para nós não é isso. Deus quer o que a Isabela falou hoje de manhã, no início do culto, que nós estejamos andando com Ele, fazendo o que nós estivermos fazendo. É levar o reino de Deus, é viver um relacionamento com Deus lavando roupa. É viver um relacionamento com Deus no trânsito. É viver um relacionamento com Deus trabalhando. É viver um relacionamento com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, porque a minha vida não se restringe a isso. Irmãos, eu quero resumir para vocês os 4 indícios de uma zona de conforto espiritual são: primeiro, achar que somos alguém que nós não somos, dizer que temos um relacionamento com Deus que não temos. Segundo, não dar importância para a vida de oração. Terceiro, tentar resolver todas as situações das nossas vidas no braço. E quarto, seguir Jesus de longe. Qual que é o fim da história de Pedro? O fim desses 4 passos de Pedro foi chorar amargamente aos pés da cruz de Jesus. Irmãos, pensem um pouquinho o que Pedro sentiu quando o galo cantou e Jesus olhou para ele. Porque Lucas fala que Jesus, quando estava sendo preso, estava sendo levado para a cruz, ele olhou para Pedro, quando Pedro negou pela 3ª vez, e o galo cantou. Imagine a angústia, a vergonha, a decepção. Irmãos, eu fico imaginando Pedro deve ter pensado assim: hoje à tarde esse cara veio falar para mim que isso vinha acontecer. Não foi mês passado, um ano atrás, foi hoje à tarde, algumas horas antes de eu estar aqui. Imagine quantas vezes esse homem não ficou querendo, sei lá, se suicidar, querer enfiar a cabeça no meio da terra, querer se esconder, porque a decepção da vida daquele homem foi tão grande naquele momento, que a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Se nós queremos ter uma vida de menos choros amargos, nós temos que fugir da zona de conforto espiritual que nós vivenciamos. Você tem orado? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pela sua saúde?
Você tem orado pelo seu casamento? Você tem orado pelo seu ministério? Você tem orado pelas situações que vão ocorrer na sua vida? Irmãos, não deixa a vida te levar, igual canta o Zeca Pagodinho. Não deixa a vida te levar, deixa a tua oração te levar. Deixa a tua oração te levar para mais próximo do Senhor. Deixa a tua oração te impedir de você cair nos buracos da sua vida. E mesmo que você caia, as mãos do Senhor estarão estendidas à sua vida. A mão do Senhor estava estendida para a vida de Pedro. E mesmo chorando amargamente, o que aconteceu depois daquele choro de amargura? O que aconteceu com Pedro depois da ressurreição? Quem foi Pedro na primeira igreja? Irmãos, Pedro aprendeu com aquela amargura que ele precisava orar. E ele se transformou em um homem de oração. Feitos maravilhosos passaram a acontecer através da vida de Pedro. Pedro curou um paralítico que ficava na porta da igreja. Pedro curou um paralítico chamado Enéas, que há 8 anos estava numa cama. Pedro, o Espírito Santo transformou a vida de Pedro. E o Espírito Santo usou o ministério de Pedro para que na primeira ministração da palavra de Pedro, 3.000 pessoas se convertessem pelo Espírito Santo que estava movendo na vida daquele homem. Então foi difícil para Pedro. Foi uma coisa dura, amarga dele engolir. O remédio foi amargo. Mas Deus restaurou a vida de Pedro. E o mesmo Deus que restaurou a vida de Pedro, Ele está aqui nessa manhã, pronto para restaurar as nossas vidas, para nos tirar da zona de conforto que nós vivenciamos, para nós começarmos a olharmos um pouco para o caminho e falar: eu não vou ficar aqui o happy day. Não, eu vou começar a me envolver num grupo de oração. Comece um grupo de oração na sua casa. Convide os pastores, se você quiser no começo, mas comece um grupo de oração. Tem alguns estudos que falam que se você repetir qualquer coisa durante 21 dias, você cria um novo hábito. Se você criar o hábito de escovar o dente ou tomar banho, imagina que é uma pessoa que não toma banho. Se ela tomar banho por 21 dias, ela vai criar o hábito de tomar banho. Eu não sei por que a gente chama esse período que nós estamos orando de 21 dias de oração. Mas eu sei que em 21 dias orando, você cria um novo hábito na sua vida. Você sai da zona de conforto espiritual que nós estamos vivendo. E você evita as situações amargas nas nossas vidas. Irmãos, oração ela é tão importante, ela é tão fundamental nas nossas vidas, que nós só somos salvos por uma oração. Nós somos salvos por uma oração. Você sabe por que Jesus venceu lá no Calvário? Jesus não venceu no Calvário. Jesus venceu lá no Getsemane, quando ele estava suando sangue em oração. Jesus não venceu na cruz. Ele venceu quando ele estava orando. E ele falou: Pai, essa não é a minha vontade, mas todavia seja feita a tua vontade. Foi ali que Jesus venceu. Foi ali que Jesus começou a caminhada na cruz e que nos deu esperança de uma vida eterna. Foi através de uma oração. A oração é que nos salva. Eu queria que você repetisse comigo nessa manhã uma oração. Porque essa oração é aquela que nos traz salvação. Eu queria orar com vocês e quando eu falar eu queria que vocês repetissem. Nós vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu aceito o teu sacrifício na cruz como sacrifício que me dá a vida eterna. Eu declaro que o Senhor é o único caminho para a minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor e o reconheço como único e suficiente Salvador da minha vida.
escreve o meu nome no livro da vida e me ensina a orar por toda a estrada da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma oração que nos salva. Essa é a oração que nos salva. Eu queria perguntar se alguém aqui fez essa oração pela primeira vez hoje. Se alguém aqui fez essa oração pela primeira vez. Alguém fez? Flávia? Seu Nelson? Irmão? Saibam que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, porque nós fizemos uma oração, onde nós entregamos a nossa vida. Eu queria convidar também você que se sente numa zona de conforto espiritual, que você viesse à frente para que nós pudéssemos orar. Irmãos, a oração é tão importante que no determinado dia de Israel existia uma luta, uma batalha. E um homem estava orando durante essa batalha com os braços erguidos. Enquanto esse homem orava com os braços erguidos, Israel vencia. Enquanto esse homem abaixava os braços e parava de orar, Israel morria. O que fazia diferença na batalha era a oração. Pastor, eu queria pedir para o Senhor vir aqui à frente e ficar com os dois braços estendidos. Assim como Moisés ficou com os braços estendidos, Israel venceu a batalha. Eu queria convidar você que se sente numa zona de conforto, que viesse à frente para que nós pudéssemos orar por você.